28 de maio a 3 de junho, o Museu do Carro Elétrico no Porto é o palco da Mostra Nacional de Ciência e da Mostra Nacional de Jovens Empreendedores, iniciativas organizadas pela Fundação da Juventude. É nosso convidado José Pedro Freitas, o vice-presidente do Conselho de Administração da Fundação da Juventude. Muito bom dia, obrigada por estar connosco. Que iniciativas são estas em que vão participar centenas de jovens? Sim. Na realidade, são iniciativas que começaram em tempos distintos. Já vamos na 34ª edição, no caso da ciência, na 9ª edição, no caso dos empreendedores. É um evento único em Portugal, naquilo que é estas duas atividades de empreendedorismo e de ciência para os jovens e feito com os jovens. Nós, na primeira fase, a fase de candidatura, tivemos mais de 800 jovens envolvidos e mais de 350 projetos candidatos. Agora temos cerca de 170 projetos que vão à fase final e são cerca de 400 jovens envolvidos em idades que compreendem dos 15 aos 30 anos e com uma componente de prémio diversificada que envolve o investimento da Fundação e dos parceiros da Fundação de cerca de 300 mil euros e que passa por prémios monetários, passa por participações em feiras de ciência internacionais, no caso da Mostra da Ciência, e também por formação, incubação e mentoria para estes jovens. E também, José Pedro, corrija-me se estiver enganada, mas também por oportunidades para o futuro, porque estão aqui presentes empreendedores. Sim. Nós temos, quer na Mostra da Ciência, quer na Mostra dos Empreendedores, digamos, o ecossistema associado a estas duas atividades, a acompanhar os jovens, alguns deles a avaliá-los, outros a inspirá-los, outros a ajudá-los, no fundo, a desenvolver as suas carreiras, neste caso ainda académicas, mas quiçá a criar a semente para a sua carreira profissional futura. No caso das mostras dos empreendedores, efetivamente temos Business Angels, temos o ecossistema financeiro, algumas entidades financiadoras, no caso do Banco Português de Fomento também a participar, alguns fundos de investimento tipicamente investem nesta componente de startups e de ideias que estão a ser lançadas para o mercado, e empresários. No caso da ciência, temos as universidades, os centros de investigação, cientistas e investigadores que também estão nos painéis e que também acabam por acompanhar os jovens neste processo de aprendizagem e de crescimento. Além dos trabalhos, a competição e as mostras de ciência estão abertas a toda a comunidade. O que é que isto quer exatamente dizer? Quer dizer que todos podem participar? Quer dizer que todos podem participar e estão convidados a participar. Mas de que forma? Temos distintas formas de participação. Interativo? Há algumas atividades interativas associadas ao tema, no caso da ciência, com diferentes abordagens relacionadas com a ciência, atividades ligadas à química, à biologia, às ciências da saúde, a engenharias. No caso das mostras de empreendedores, vai passar muito pelo estabelecimento de painéis onde vão ser abordados temas como a inteligência artificial associada ao empreendedorismo, como passar de uma ideia para um negócio, os próprios fundos de investimentos, no concreto dos europeus, de suporte e de lançamento destas ideias, e no caso da Mostra da Ciência, com também um painel de gente reconhecida no setor, ligada ao setor da saúde, como o Filipe Frois, da área aeroespacial e astronomia, como Elizabeth Cunha e Ricardo Conde, e outras pessoas com vasta experiência, que depois também interagem com o público e com os jovens no debate de um conjunto de ideias que são lançadas ao longo das distintas sessões. Há aqui algum ponto alto para terminar deste programa, do programa deste ano, quer de uma parte, quer da outra, quer do empreendedorismo, quer da ciência propriamente dita? O ponto alto, por mais planeamento que façamos... Se é que algum, exatamente, se é que algum já destacar. A fase final, que é sobretudo a fase em que são apresentados os prémios e aí os jovens estão em completa tensão e depois em delírio, assim que se sabe a vitória de cada um deles. Mas eu diria que, sobretudo, o que nós promovemos aqui é uma iteração com gente já carreira feita, quer no contexto dos jurados, no caso da ciência, liderado pelo professor José de Matos, no caso do empreendedorismo pela doutora Isabel Neves, e depois também com a própria iteração que os jovens fazem entre eles. A aprendizagem, o conhecimento, e depois eles estão na idade também de conviver, e nós promovemos também lateralmente algumas atividades paralelas também para fomentar esse convívio. E é de 28 de maio a 3 de junho. José Pedro Freitas, muito obrigada.